Fala galera, seja bem-vindo ao nosso podcast Soltando o Verbo. Esse é o podcast da Verbo da Vida Itabuna, que vai tratar sobre a vida real, sobre espiritualidade sem filtro e sobre os perrengues no meio disso. Então você que é jovem, chega pra cá, fica com a gente e acompanha essa palavra da fé poderosa que vai ser liberada aqui hoje. Meu nome é Marveli. E o meu nome é Cássio, hein? E esse daqui é o nosso pastor. Se você quiser me conhecer... Hoje iremos tratar de fé. Continuando com a palavra. Fé para além do feed, pastor. E aí, o que você tem para dizer pra gente, né? Que é jovem, que está aqui, né? Nesse mundo que tudo acontece de forma tão intensa e estamos sujeitos, né? A tanta informação de maneira constante. O que seria fé para além do nosso feed? Primeira coisa para os jovens entenderem é o seguinte, é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir o mundo, não é ouvir o que o barzinho está falando, não é ouvir o que o carnaval está falando, é ouvir a palavra de Deus. Então a fé só vem assim. Tem que parar para ouvir. Então quando a fé chega, entra no nosso coração e aquela esperança vem. A primeira coisa para você jovem aí é ouvir a palavra. Ela é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Primeira coisa é isso. Então é um papo reto, né? Papo reto. Então, seguindo, né? Hoje o papo é reto, né? É sobre como a gente alimenta a nossa fé enquanto jovens, né? Que estamos sujeitos a tanto barulho lá fora. E a gente sabe que o mundo hoje é muito barulhento, né, Cássio? Sim, verdade. Então, assim, o que será que a gente tem escutado? O que será que a gente tem lido? O que será que a gente tem visto? Né? Em que lugares a gente está se alimentando, né, pastor? Então, existem várias maneiras de, enquanto jovens, que vai de 20 a 100 anos, tá? Para você que está aí do outro lado, pegar, você ainda é jovem. É verdade. Alimentar e sustentar essa fé na nossa rotina, né? Como é que seria alimentar a nossa fé na nossa rotina, né? Vamos para a palavra de novo. A gente tem que estar pautado na palavra. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Então a nossa fé não é medida pelo que vemos, mas pelo que cremos. Em quem? Em Jesus. Como é que a gente tem a rotina? Crer nas escrituras que Deus deixou para a gente. A Bíblia fala que toda a escritura foi inspirada por Deus, por Ele. Então, quando eu tenho uma rotina de leitura da palavra, de oração, todos os dias, independente de ir para a igreja. Ir para a igreja é o básico. Você tem que estar, porque você tem que estar envolvido naquela unção, naquela atmosfera com seus irmãos, um ajudando o outro. É importantíssimo estar participando, né? Eu mesmo coloquei na minha cabeça que se tiver batendo uma latinha dentro da igreja, eu tenho que estar lá. Porque eu tenho que estar conectado com aquilo ali, com aquilo que Deus estabeleceu. Então, uma das rotinas dos jovens que tem que ter, tá indo para a igreja, glória a Deus, irmão. Não falta culto, não. Vai faltar por quê? Eu, quando estava no mundão, não faltava uma festa. Saía sexta e voltava de madrugada, de domingo. Agora que eu aceitei Jesus e estou caminhando com Ele, eu vou colocar minha força dobrada em Jesus. Então, cria a rotina de leitura da palavra. Não precisa gravar versículo, não. A Bíblia não é sobre gravar versículo, é sobre viver. Então, lê a palavra todo dia, lê dois versículos para você ir se acostumando ali, vai entendendo melhor, vai para sua igreja, ora ao Senhor, pede a Ele o que você quer, para guardar sua família, guardar seu caminho, para abrir uma porta para você. Então, assim, o jovem tem que ter disciplina. Eu até anotei algo aqui sobre isso. A fé, ela funciona como nosso algoritmo, né? Ela se alimenta do que você vê, do que você consome, assim como as redes sociais passam a te mostrar mais daquilo que você vê, curte e interage. A sua vida espiritual também cresce ou enfraquece, conforme o que você absorve diariamente, né? Se você se enche de ansiedade, de medo, de negatividade, a sua fé fica enfraquecida e passa fome. É verdade. Mas quando você consome coisas que fortalecem, como uma palavra, como uma oração, né, e conteúdos que edificam a fé, ela se fortalece e passa a influenciar as nossas atitudes. Resumindo, o que você alimenta dentro de você define o nível da sua fé, né? É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. O escritor aos Hebreus,
no capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que versículo forte. Verdade. Poderoso, né? Poderosíssimo. E agora, faz o que agora com esse versículo? Pois é, né? E a fé, nesse contexto aí, também nos remete que não é só sobre algo de sentir algo intenso. Isso mesmo. Vai para além, né? É confiar mesmo que tudo pareça silencioso. É sobre reconhecer que Deus está conosco, está presente, mesmo quando ainda assim consideremos que não há respostas. Porque não existe a resposta que esperamos. Ele continua respondendo isso aí mesmo. Ele dá essa mesma afirmação que você está falando. Ele diz o seguinte: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe. Crer, não é sentir. Tem que crer que Deus existe. Quer se aproximar de Deus? Tem que crer. Não preciso sentir, eu tô bem aqui, não, eu tô legal, tô com um bocado de dinheiro na conta, ó, que maravilha. Não é isso, fé não é isso. Eu não preciso ter fé para saber que tem água dentro desse copo aqui. Fé não é isso. Fé é não ter água no copo e você ter a certeza que vai ter água aqui depois. Que Deus vai prover. Isso é fé. É você crer no que você não está vendo. Sim. Porque você está colocando sua confiança naquele que pode fazer todas as coisas. Amém? Amém. E a gente, né, aprende isso desde o princípio, porque a gente tem Abraão, que revela sobre a fé, que vai além do sentir e do ver realmente, porque a gente conhece a história de Abraão e sabe como que ele teve um coração tão temente ao Senhor, que dedicou tanto a vida dele ao Senhor, confiou tanto, ainda que não estava vendo, né? Ele chegou ao ponto de levar o filho, né, para o sacrifício, mas confiando que o Senhor iria prover, né, o cordeiro. Então ele saiu de casa com o seu filho confiante de que o Senhor tinha um plano perfeito, né? Então, assim, a fé dele, né, revelada nessa passagem, né, onde ele chega, né, no momento do sacrifício, o filho, né, preocupado, como muitos jovens, né, se veem hoje, questionando seus pais, né, cheio de anseios e preocupações. E Abraão ali, confiando no Senhor, porque ele reconhecia ao Deus que ele servia e sabia que o Senhor iria prover o que fosse necessário, e assim o Senhor fez. Verdade. E é o que a gente tem muito nessa realidade da gente hoje, enquanto jovem, né? Uma juventude muito maleável, que vai para aqui, vem para cá, questiona aqui. Isso mesmo. E fica cheio de indagações. E por falar em questionamento, pastor, a gente tem uma pergunta. Fala aí pra gente. Qual foi a maior mentira que te contaram sobre fé? Que fé é sentimento. Eu tenho que sentir para poder crer. Não existe isso na Bíblia. Então, fé não é sentimental, fé não é emocional, ela é espiritual. Ok? É verdade. Como é que eu sei que uma pessoa anda em fé? Pelo que ela fala. Do jeito que ela fala, que ela se comporta na situação, eu estou vendo se ela está andando em fé ou não. Vou dizer isso aqui para você. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios 4, 13. O apóstolo Paulo diz assim: continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. A fé é o DNA do crente. Tudo que aceitar Jesus tem um DNA. É o mesmo tipo de fé das Escrituras. O apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz: criei em Deus, por isso falei. O que ele está dizendo aqui? Como minha fé é revelada quando eu falo o que está na Escritura. Então, como é que eu sei que Marvel está andando em fé se o que ela fala está alinhado com o que está aqui? Como é que eu sei o que Cássio está andando em fé se o que você fala no meio da adversidade está alinhado com o que está escrito aqui? Pegou? Peguei. Oxe, como não pegar Pegou? uma palavra poderosíssima dessa? E, pastor, como o senhor mantém a conexão com Deus no meio da sua rotina? Então, a gente sabe que existe uma movimentação intensa enquanto pastor. Mas, e da porta para fora da igreja? Como é que é essa rotina? A gente tem uma rotina fora da igreja, né? E a gente tem que administrar a nossa casa, a nossa família. Eu tenho família também, como todo mundo tem. Então, assim, a gente tem que... Só não tem cabelo. Então, a gente tem que administrar tudo isso, né? Mas o que não pode faltar é disciplina.
Como é que você cresce em Deus? Você se prepara antes. Você se alegra antes de acontecer. Como é que eu sei que nossa igreja vai ter mais de 1.000 pessoas? Não é só porque Deus falou comigo, é porque a fé que eu tenho no meu coração, eu começo a me posicionar como se já fosse. Sim. Então é assim que tem que ser. Então você tem que ter a rotina diária na sua vida com Deus. Pegou? Peguei, ó. Peguei, tá pegado. No meio dessa Tá pegado? Tá pegado. No meio dessa unção poderosa, agora a gente vai pro nosso quadro Conexão Bíblica. E no Conexão Bíblica, né, daqui, soltando o verbo, a gente vai fazer um paralelo da vida, né, do jovem na atualidade com a vida do profeta Elias, né? No momento da sua vida onde ele se viu rodeado de muito barulho, né? Onde o mundo estava o acusando e ele se sentiu cansado, sobrecarregado, e são sentimentos que são muito próximos da nossa realidade enquanto jovem hoje, né? E o poder, né? A importância da gente entender como que Deus se manifesta, né? E as formas sutis, né, que Deus pode falar conosco, né, durante o dia a dia. Então, nesse momento, Elias presenciou vento forte, terremoto, fogo, mas o Senhor decidiu falar com ele através de uma brisa suave, né, isso, pastor? E o que essa palavra revela para nós enquanto jovem, né? O que essa palavra traz de mensagem para a nossa juventude? Deus, ele tem a forma dele de se mostrar, né? A Bíblia fala da nova aliança, da multiforme graça de Deus, né? O que é a multiforme graça? Ele consegue se apresentar de uma maneira para Cássio e de outra maneira para você, de acordo com o que cada um está passando. Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele não vai mudar por causa de uma situação. A Bíblia nos mostra que a situação tem que mudar porque Deus está lá. Essa é a verdade. Então, hoje o mundo, ele colocou algo na cabeça do jovem de que o que ele está passando não tem jeito. Então, o que é que o jovem faz? Ele procura a pior parte. Ele não considera que Deus pode mudar aquela situação, né? Então, independente do que esteja passando, Deus, ele sempre vai ter um escape, como ele sempre teve na Bíblia toda, e ele vai continuar tendo, porque Deus não caiu do trono. Ele continua sendo Deus. Pegou? Peguei. Então, a mensagem, assim, através dessa palavra é justamente isso, né? Que enquanto jovens a gente não se prenda ao cenário, mas em que pode operar dentro do nosso cenário. Dentro do cenário, com certeza. Continuando a nossa conexão bíblica, né? Eu vou falar algo rápido aqui. Em Mateus 14, né, 30, Pedro afundou não porque o mar era grande, mas porque o vento chamou mais atenção do que Jesus. Então, assim, é um momento em que tudo parece intenso, urgente, né, necessário, chamativo, e muitas vezes o jovem se perde em meio disso tudo. E aí, como é que a gente faz? Pois é, Jesus, ele, nessa passagem, ele foi bem claro. Primeiro que Jesus, ele está mostrando ali que andar sobre as águas, aquela metáfora de andar sobre as águas, mesmo sendo uma realidade que aconteceu naquele momento ali, sim, ele quis dizer, eu estou fazendo algo que você também pode fazer. Ele colocou Pedro no mesmo nível de fé dele, dizendo, a fé que eu estou operando aqui agora, você pode operar também. Não é exclusividade minha. Você pode, se crer, vai andar. Então, quando o Pedro ele vira os olhos, ele começa a olhar o que está acontecendo ao redor dele, como o mundo faz. Que hoje, quando ele está na caminhada, falando dos jovens que começaram a ir para a igreja agora, ou que retornaram para o Senhor, o diabo ele consegue trazer muitas bandejas, que são como se fossem os ventos, né? Sim. Que Pedro teve naquele momento lá. É um amigo que ele leva para outro lugar, é uma festa que ele sempre gostava de ir, que apareceu até de graça para ele ir, né? Então as bandejas vão aparecer, porque Satanás ele não está brincando de ser Satanás. Ele continua sendo o diabo, ele continua sendo o dono desse mundo aqui. Então o jovem tem que estar muito atento para não cair nessas ciladas e se desviar do caminho, olhar para o lado que não tem que olhar. Como é que faz isso, pastor? Confiar nas escrituras, confiar na sua igreja, ouvir a palavra, ler a palavra, para não se desconectar do mundo espiritual.
Pegou? Pegado. E agora o nosso quadro Papo Reto. E aí, pastor, o que você tem a dizer? Papo reto aí para os jovens que estão ouvindo nosso podcast. Papo reto. Bora para a Bíblia. Sim. Presta atenção, Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Então, qual é a instrução que a Bíblia está dizendo aqui? Fé não é o que eu sinto, é o que eu estou crendo com o meu coração. Como é que eu sei que Deus existe quando eu creio nele, ponto final, sem duvidar? Fé e dúvida não andam junto. Fé e dúvida não andam junto. A dúvida anula a fé. Então eu preciso crer que Deus existe. Isso é uma evidência que eu estou andando em fé. Ok? Pegou? Peguei. E como ouvir Deus se a gente nunca para? A gente é uma juventude energizada, que está sempre conectada, cheia de notificação na tela. Vamos lá. Eu trato isso igual ao casamento. Eu decidi casar com minha esposa e, da partir dali, eu decidi amar ela. Como é que eu ouço a voz de Deus? Eu tenho que decidir. Priorizar Deus. Porque tem uma parte que é sua. Tem uma parte que é minha. Anota aí. Anota isso aí. Então, Deus faz, mas você precisa fazer a sua parte, irmão. Tem uma parte que é sua. Deus não faz 100% não. Deus decidiu fazer junto comigo e com você. Ele não quer fazer sozinho. Ele podia fazer sozinho? Claro que ele podia, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. Deus só não pode uma coisa: mentir. Porque não está na natureza dele. Agora, a parte de ouvir é sua e minha. Então eu tenho que decidir ouvir ao Senhor. Entender o seguinte: eu preciso priorizar Deus. Quando eu priorizo Deus, eu começo a ouvir a voz dele, porque eu vou me desconectar do que não interessa agora. Pegou? Forte isso aí. Fortíssimo. E aí é tudo o tempo todo tentando chamar a atenção da gente. É verdade. Gritando para nos desviar da voz de Deus. Então a gente precisa, de fato, se desconectar do mundo para se conectar com Deus. E começar a ouvir Ele até em meio ao silêncio. Isso mesmo. Pegou? Amém. Podcast abençoado. E, deixando uma mensagem para os jovens, eu quero propor algo para a sua semana. Você que é jovem, os 5 minutos que você acordar sem Instagram, dedique 5 minutos de oração com Deus da sua semana. E aí, você topa? Vamos com a gente? E aí, Mara, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte: se você já topou o desafio de Cássio, agora você vai pegar esse vídeo, vai mandar para o seu amigo e vai chamar ele para o desafio também. Vai curtir, vai compartilhar, vai comentar e se conectar com a gente. Não é isso, Cássio? É verdade. Lembrando os nossos dias de culto, os dias e horário. Às terças, 19h30. Domingo, 18h30. E a gente também rola 2 vezes no mês, rola 2 quintas de ensino, também às 19h30. E as outras 2 quintas é o nosso GC, que é o Grupo de Conexões. É o momento onde a palavra vem de uma forma mais dinâmica, leve e descontraída. E, na verdade, eu vou pela comida também. Então você é convidado. Olha, o café é por nossa conta, né? O bolo, vou pensar se eu divido. E o ambiente é para você, meu irmão. Sinta-se edificados pela palavra. Esse foi o podcast Soltando o Verbo. Nós estamos aqui com o pastor Thiago Libarino, que é o pastor da nossa igreja. Sentimos muita presença de Deus nesse lugar aqui, nesse podcast que já é abençoado por Deus.